Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, para a nossa meditação nesta noite. Quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 7. Lucas, capítulo 7. A partir do verso 36. Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. Amém? A palavra de Deus diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele de quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Irmãos, nós estamos falando aqui, numa série de ministrações, cujo tema nós intitulamos Jesus, uma fonte inesgotável. E nós usamos, irmãos, esse tema, essa ministração, com base na própria afirmação de Jesus, que ele fez quando estava ali na festa dos tabernáculos em Jerusalém, no último dia da festa. Jesus se levantou e disse: Quem tem sede, vem a mim e beba. E nessa declaração, irmãos, o que Jesus quis dizer com essa palavra? Jesus quis dizer que ele é uma fonte para todo mundo que tem sede. E ele é uma fonte inesgotável, porque ele é uma fonte que sacia a sede de toda a humanidade. Mas ele também é uma fonte inesgotável, porque ele é uma fonte que sacia todo tipo de sede. E é sobre isso que nós estamos ministrando aqui nestas semanas. Nós estamos falando sobre os tipos de sede que Jesus sacia na vida das pessoas. E nós já vimos aqui, falamos que Jesus é uma fonte para quem está sedento de cura.
Os irmãos se lembram que nós falamos sobre os vários milagres, as várias curas que Jesus realizou, não é verdade? E quando a gente lê os evangelhos, irmãos, eles são tão ricos em relatar, né, as curas que Jesus realizou. Jesus curou cegos, Jesus curou surdos, mudos, Jesus curou leprosos, Jesus curou paralíticos, não é verdade? Todas essas pessoas estavam, muitas delas há anos, sofrendo, como aquela mulher do fluxo de sangue, né, há 12 anos, aquele homem no tanque de Betesda há 38 anos, sofrendo, mas quando eles estão diante da fonte de cura, eles foram curados, eles experimentaram alívio, né, na sua saúde, porque eles foram curados. Mas nós falamos aqui também, que Jesus também é uma fonte para quem tem sede de libertação, e nós comentamos isso na semana passada, quando a gente analisou aqui alguns casos que estão relatados na Bíblia, como daquele pai que traz um filho para Jesus, e ele diz: meu filho está possesso de um espírito maligno, e esse espírito tem hora que pega o meu filho e lança no fogo, e meu filho fica se contorcendo, e ele espuma pela boca. Irmãos, você já parou para pensar num pai vendo um filho sofrer dessa maneira? Há anos. Jesus perguntou: há quanto tempo isso acontece? Ele falou: desde que ele é pequenininho, desde que ele é criança. Esse espírito toma ele. Imagine, irmãos, o desespero desse pai em cuidar daquele filho dia e noite, porque o espírito pegava aquela criança, lançava no fogo, na água, e o pai tinha que ir lá socorrer, tirar a criança para que ele não morresse queimado. Mas quando ele traz aquele filho a Jesus, Jesus, que é a fonte de libertação, ele expulsou aquele espírito maligno e disse: espírito, sai dele e nunca mais entre nele. E aquele menino foi curado depois de tantos anos. Aquela mulher cirofenícia que veio a Jesus clamando: Senhor, tem misericórdia de mim, porque minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela não diz o que a filha faz, irmãos, mas imagina pelas palavras que ela disse: a minha filha está terrivelmente endemoniada. É porque essa menina estava dando muito trabalho, é porque a mãe estava sofrendo demais com essa menina que ficava possessa. E amados irmãos, ela clama a Jesus, e ela diz: Senhor, minha filha está em casa, eu nem consegui trazer ela aqui, mas eu vim buscar uma solução, eu estou sedenta de minha filha ser liberta desse espírito, eu tenho sede de ver minha filha curada. E Jesus disse para aquela mulher: mulher, grande é a tua fé, vai, porque a tua filha já está liberta. E a Bíblia diz que quando a mulher chegou em casa, ela encontrou a filha em perfeito juízo, curada, restaurada, o espírito já tinha ido embora, ela foi liberta. Nós falamos aqui sobre outras situações, irmãos, de libertação, e enfim, Jesus é essa fonte de libertação, e nós aplicamos esta mensagem, né, dizendo que muitas pessoas hoje estão presas também em vícios, né? Falamos aqui do vício da bebida, vício do cigarro, vício das drogas. Quantas mães estão chorando, quantas esposas estão chorando por seus maridos que estão alcoolizados, chegam em casa agressivos, muitas vezes agridem as suas esposas, agridem aos filhos. Quantas pessoas estão sofrendo, irmãos, e perdendo tudo por causa de apostas, de jogos, de outros tipos de vícios, de pornografia e assim por diante. E nós dissemos aqui: Jesus é esta fonte que liberta. Amém? Nós cremos nisso e é isso que nós estamos ensinando. Jesus é a fonte que liberta aqueles que têm sede de ser libertos, aqueles que têm familiares que precisam de libertação. Jesus é essa fonte. Mas hoje, irmãos, eu quero falar de um outro tipo de sede. E hoje nós vamos falar de uma sede que tem acorrentado também tantas pessoas, irmãos. Hoje, milhares de pessoas estão caminhando pelas ruas, e elas aparentemente estão felizes, mas elas carregam um peso enorme de culpa e condenação. Muitas pessoas estão vivendo, irmãos, oprimidas e deprimidas por causa dos seus pecados. Pessoas que praticaram tanta coisa errada, fizeram tanta coisa errada, e hoje carregam essa culpa, carregam esse peso tão pesado nos seus ombros. E nessa noite então nós vamos falar um pouquinho disso.
Porque Jesus é uma fonte de perdão. Que bênção, né, irmãos? Jesus é uma fonte de perdão. E Ele é uma fonte inesgotável de perdão. Ninguém que veio a Cristo, irmãos, em busca de perdão, saiu com sede. Mas foi saciado, foi perdoado, foi restaurado. E é isso que nós vamos ver aqui essa noite. Em Romanos 3:23, o apóstolo Paulo diz assim: porque todos pecaram. Não há ninguém que não peque. O próprio apóstolo do amor, o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 8, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, não há verdade em nós. Porque todos erramos. Talvez você não cometa o mesmo pecado que o outro, mas você tem outro tipo de pecado. Talvez você não tenha falhado numa área, mas você falha em outra. Você talvez não tropeça nenhum tipo de pecado, mas você tropeça em outro. Então todos nós, irmãos, pecamos. E como nós estamos lidando com os pecados que nós cometemos? Quando a gente olha então para esse texto, para essa narrativa de Lucas, e ele descreve essa passagem na vida de Jesus, ele diz que Jesus, irmãos, foi convidado para ir na casa de um homem chamado Simão. E ele detalha que este homem, este Simão, ele fazia parte de um grupo religioso muito conhecido no tempo de Jesus, que eram os fariseus. Esses fariseus, irmãos, eles eram um grupo religioso, que eles eram pessoas sérias. Eles eram pessoas que guardavam a lei de Moisés, eles eram pessoas que transmitiam para as descendências, as gerações futuras, estas leis, através, do próprio verbo, da própria palavra. Além da lei escrita, eles também tinham esta lei, que era falada para os filhos, ensinada para os filhos. E eles eram muito zelosos da lei. Mas o problema dos fariseus, irmãos, é que eles se julgavam santos, sem pecado. Isso trouxe muito problema com Jesus, porque eles julgavam que eles não precisavam de um Salvador, porque a vida que eles viviam era suficiente para que eles tivessem salvação. E quando Jesus então vai na casa desse Simão, Simão convidou Jesus para esse jantar, Jesus sentou ali à mesa, e entra naquele recinto uma mulher, e a Bíblia descreve essa mulher como sendo uma mulher pecadora. Mas alguns estudiosos, irmãos, e alguns comentários da Bíblia, eles indicam que esta mulher, ela já tinha se encontrado com Jesus. E ela já tinha sido perdoada, por isso que ela foi nessa casa. Porque quando a gente vê Jesus abordando o tema com Simão, ele está falando de dois devedores que foram perdoados. E ele está dizendo quem vai ficar mais feliz ou quem vai amar mais o credor. E Simão disse, aquele que foi mais perdoado. Então, por esta palavra de Jesus, dá a entender que esta mulher já tinha sido perdoada. Mas ela entra na casa por causa da sua gratidão, por causa da sua alegria em ter sido perdoada. Então, provavelmente, o texto quando diz, que chegou ali uma mulher pecadora, o texto talvez queira dizer uma mulher que havia sido pecadora. Uma mulher que havia sido uma mulher muito difícil, uma mulher com uma fama muito ruim. E essa mulher, então, ela entra ali naquela casa. E ela começa a chorar, irmãos, aos pés de Jesus. A ponto de as suas lágrimas lavarem os pés de Jesus. Irmãos, essa mulher não chorou pouco. Não foi uma gotinha de lágrima. Ela chorou abundantemente. Esta mulher chorava incontidamente, a ponto de lavar os pés de Jesus. E ela precisou enxugar os pés de Jesus, e ela enxugou com seus cabelos. Imagine, irmãos, Jesus com os pés empoeirentos, geralmente eles andavam com sandálias, então os pés naquelas ruas de terra, eles eram pés empoeirentos. Mas esta mulher, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e ela enxuga com os cabelos. E ela ainda pega um perfume
um perfume caríssimo, e ela começa a derramar aquele perfume nos pés de Jesus. Imagine, irmãos, que cena maravilhosa. Mas Simão, quando ele vê aquilo, ele desaprova a atitude de Jesus. Ele diz: se este Jesus fosse mesmo profeta, ele veria quem que é essa mulher que está tocando ele. Ele não deixaria essa mulher fazer o que ela está fazendo. E aí que Jesus então vai chamar a atenção dele, vai dizer: Simão, existiam 2 devedores que deviam para o mesmo credor. Um devia 50 dinheiros, ou 50 denários, e o outro devia 500 denários. Mas nenhum dos 2 podia pagar, nem o que devia 50 e nem o que devia 500. Nenhum dos 2 tinha condição de pagar aquele credor. E aquele credor então chamou esses 2 devedores e disse para eles: olha, vocês não me devem mais nada. Ele pegou a caderneta dele de anotação lá onde estavam os devedores, pegou o nome daquele credor e falou: olha, você me devia 50, estou riscando aqui, ó, não deve mais nada. O outro que devia 500, ele disse também: olha, você devia 500, estou riscando aqui, não deve mais nada. E aí Jesus pergunta para Simão: Simão, qual dos 2 devedores vai amar mais esse credor? E ele disse: aquele que devia 500. A dívida dele era maior. E Jesus então começa a falar com ele: Simão, pois é, você viu essa mulher? Eu entrei na tua casa, você me chamou para vir na tua casa, mas você não me recebeu com honra. Qualquer visita que você recebe, você põe um servo para lavar os pés. Você não me lavou os pés, mas essa mulher está lavando os pés com as suas lágrimas. Você não me deu o beijo, um beijo de quem está honrado com a visita, mas essa mulher está beijando os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas essa mulher ungiu meus pés com esse perfume precioso e caríssimo. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados, ele disse para Simão sobre a mulher, olha o que ele diz aqui, no verso 47, por isso te digo, que os seus pecados, o que os pecados dela, os muitos pecados dela, lhes são perdoados. Veja, irmãos, Simão era aquele que achava que não devia nada, ou que devia só 50. Mas esta mulher reconhecia que a dívida dela era alta. E quando ela recebe o perdão, ela fica grata. Ela quer expressar a sua gratidão, ela quer expressar o seu contentamento, ela quer expressar a sua alegria, então ela tenta fazer o melhor que ela pode, para que Jesus recebesse ali a sua gratidão. Amados irmãos, quando nós olhamos lá no Evangelho de Lucas, aqui em Lucas mesmo, mas no capítulo 18, Jesus fala ali de 2 homens que foram para o templo orar. Um era fariseu, como Simão, e o outro era um publicano, um cobrador de impostos. Os 2 foram no templo para orar, mas quando chegaram no templo, o fariseu disse assim: Senhor, eu te louvo, porque eu não sou como os homens pecadores. Olha que oração arrogante, né, irmãos? Daquele fariseu: Senhor, eu te louvo, porque eu não sou como esses homens pecadores. Eu jejuo, eu dou os dízimos, eu venho à igreja, eu faço o bem, eu não sou corrupto, eu não sou ladrão, eu não sou ingrato, eu não sou isso, eu não sou aquilo como esses outros pecadores. Já o pecador, já o publicano, o cobrador de impostos, ele está lá no fundo, ele nem ousou vir aqui para frente, ele ficou lá no fundo. E lá no fundo mesmo, ele diz: Senhor, sê propício a mim, que sou pecador. E Jesus pergunta para as pessoas que estavam ouvindo ele e disse: olha, qual dos 2 que saiu justificado do templo, da oração? E diz: foi o publicano.
Por quê? Porque nós temos dois homens que estão diante da fonte de perdão. Mas um não tem sede. Um não tem sede de perdão. Porque ele acha que ele não precisa ser perdoado. Ele entrou na igreja satisfeito. Sabe, ele entrou na igreja dizendo: Senhor, eu vim aqui te oferecer. Mas o outro disse: Senhor, eu vim buscar. Um disse: Senhor, eu vim aqui para te dar o culto. E olha quanta coisa boa que eu tenho para te dar. O outro disse: Senhor, eu não tenho nada de bom para te oferecer. Por isso eu peço perdão. Por isso, Senhor, eu tenho sede de perdão. Por isso eu tenho sede de perdão. E Jesus diz: quem foi perdoado? Quem saiu saciado? Foi o que tinha sede. É por isso que Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba. É preciso ter sede, e um estava sedento. Uma outra experiência, irmãos, na vida de Jesus, que está registrada no Evangelho de João, no capítulo 8. Essa passagem, esse texto, nos traz a história de uma mulher que foi trazida a Jesus. Esta mulher, ela foi levada até Jesus, por quê? Porque ela tinha sido pega em flagrante. Ela estava cometendo um ato de adultério. Ela estava tendo relações com um homem que não era o seu marido. E alguns homens ficaram sabendo e pegaram esta mulher no ato e levaram esta mulher para Jesus e disseram para Jesus: Jesus, esta mulher foi apanhada em ato de adultério, ela estava traindo o marido dela e a lei nos manda apedrejar. O que o senhor tem a dizer? Irmãos, veja que esses homens que trouxeram essa mulher a Jesus, eles estavam sedentos do quê? Sedentos de justiça. Eles estavam sedentos de condenação. Eles estavam sedentos de ver essa mulher sendo condenada por Jesus. E Jesus, irmãos, ele estava escrevendo no chão, ele continuou escrevendo. Mas a Bíblia diz que, insistindo eles nesta pergunta, Jesus então se levantou e disse: quem entre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Veja, irmãos, Jesus ele está mostrando para aqueles homens: olha, essa mulher não está certa, mas nenhum de vocês está. Diante de Deus, todos nós temos uma dívida. Vocês trouxeram uma mulher que deve 500 denários, mas muitos de vocês devem 50 denários também. E nenhum de vocês pode pagar a dívida. Então aqueles homens que se julgavam bons e que tinham sede de vingança, ou que tinham sede de condenação, sede de justiça, eles estão diante de Jesus. Jesus está dizendo: olha, é justiça que vocês querem? Se eu for fazer justiça, eu preciso fazer com todo mundo. Porque todo mundo, todos vocês têm pecado. E a Bíblia diz, irmãos, que começando do mais velho aos mais jovens, eles começaram a deixar as pedras e foram embora. Só ficou a mulher e Jesus. E Jesus então pergunta para aquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E ele disse: eu também não te condeno. Agora vai e não peques mais. Irmãos, há uma versão que eu achei interessante, que é a NVI. Na NVI, esse texto, ele diz assim: mulher, vai e abandone a sua vida de pecado. Vai e abandone a sua vida de pecado. Ou seja, irmãos, esta mulher, ela é trazida a Jesus porque aqueles homens tinham sede de ver ela ser condenada. Mas Jesus diz: vocês trouxeram essa mulher na fonte de perdão. Jesus está dizendo: eu não vim para condenar, eu vim para curar. Eu não vim para enviar pessoas ao inferno, mas eu vim para arrastar essas pessoas para o reino da luz. Eu não vim para trazer
condenação, mas eu vim para trazer perdão. E essa mulher, irmãos, ela experimenta esse perdão de Jesus. Lá em Daniel, capítulo 9, verso 9, a palavra de Deus diz assim: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Ele é fonte de perdão. Ele é um Deus de graça, de misericórdia e de perdão. É por isso que Jesus está dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. É perdão que você precisa? Vem a mim, porque eu posso perdoar. É sede de perdão que você tem? Vem a mim e beba do perdão que eu te ofereço. Vem a mim e beba do perdão que eu estou lhe dando. Quem tem sede, vem a mim e beba. Louvado seja Deus. Ainda há uma outra passagem, no Salmo de número 86, e no verso 5, a palavra de Deus diz assim: pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia, para com todos os que o invocam. Ele é uma fonte inesgotável de perdão para todos aqueles que vão a Ele em busca de perdão. É uma promessa bíblica. Todo aquele que vive e está em pecado, e invoca a Deus, e busca perdão de Deus, e tem sede de perdão, Ele é perdoador para com todos aqueles que o invocam. Há um livro que C.S. Lewis escreveu, o título desse livro é impactante. O nome do livro é Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. Eu não sei se alguém aqui já leu esse livro. Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. E na verdade, irmãos, esse livro se baseia, claro, numa ilustração de como o diabo age na vida das pessoas. Como ele instrui, como Satanás instrui seus demônios para agir na vida das pessoas. E entre tantas coisas que C.S. Lewis escreve nesse livro, irmãos, ele fala que uma das armas que o diabo usa é levar as pessoas a se afastar aos poucos de Deus. Porque aquele que vive uma vida de pecado desenfreado, essa pessoa tem mais chance de ser recuperado do que aquele que parece que não tem pecado. Como aquele que parece que não está longe de Deus. Aquele que está longe, ele reconhece que está longe. E ele sente sede. E quando ele sente sede, ele vem à fonte de perdão e ele é perdoado. Mas aquele que pensa que não é tão mal, ele nunca vai ter sede de perdão. Porque ele acha que ele não precisa do perdão. E é esses que muitas vezes vão se surpreender lá no último dia. São pessoas, irmãos, que aparentemente são religiosas, que depois da morte vão ter tanta surpresa. Porque pareciam estar tão perto de Deus, mas viviam ao mesmo tempo uma vida de pecado. Enquanto muitos pecadores que estão distante de Deus, eles veem a presença de Deus com sede de perdão, e eles recebem o perdão. Não é isso que Jesus disse certa vez lá para os judeus? As meretrizes, os publicanos, eles vêm antes de vós no reino. Por quê? Porque quando eles ouvem a palavra do evangelho, eles reconhecem que eles são pecadores, que eles são devedores. E eles então têm sede de perdão. Mas aquele que aparentemente está bem com Deus, ele nunca vê a necessidade de ser perdoado. Olha o que Jesus disse em Lucas 5,32. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ele vai dizer várias vezes isso para os judeus. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Agora Jesus estava dizendo que os judeus eram sãos? Não, mas ele estava dizendo: vocês pensam que vocês são sãos. E aquele que é são, ele não busca o médico, mas aquele que é doente, ele busca. Então o que Jesus está dizendo não é que os judeus não tinham pecado,
que ele está dizendo é: vocês não reconhecem que vocês são pecadores. Enquanto que aqueles que são pecadores e reconhecem, eles vêm à fonte de perdão para buscar o perdão, e eles saem saciados. Agora, quem vive em pecado, mas não percebe que está vivendo em pecado, essa pessoa nunca vai beber da fonte, porque ele acha que ele não precisa, ele acha que ele não está com sede. É mais fácil, né, irmãos, uma pessoa que está andando no sol escaldante, suada, às vezes fazendo uma atividade física, ela chegar diante de uma fonte de água ali, um filtro, né, uma garrafa de água, ela vai beber com muito mais sede do que aquele que está dentro de uma salinha, ar-condicionado, tudo fresquinho, né? Por quê? Porque aquela pessoa que está lá no sol, ela se desidratou, a boca fica seca, a língua começa a colar na boca, e ela, quando ela vê água, ela fala: eu quero água, eu quero água. E às vezes aquele outro está lá dentro da sala, ar-condicionado, tranquilo, ele bebe água até, mas ele vai lá, dá um golinho, dá outro golinho. A fonte está lá para os dois, mas quem que vai beber mais? Quem está com mais sede. E assim com Jesus, ele é fonte de perdão, mas quem vai beber mais dessa fonte? Aquele que reconhece que precisa de perdão, é aquele que está sedento de perdão. Amados, então, com essas palavras aqui, que Jesus está dizendo, né, olha, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Ele está dizendo: eu não vim para aqueles que não têm sede, mas eu vim convidar os sedentos para vir a mim. É isso que ele está dizendo. Eu vim para dizer para aquele que tem sede de perdão: pode vir a mim, porque eu vou saciar a sua sede, eu vou trazer perdão, eu vou trazer perdão para a sua vida, você vai ser restaurado. Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, irmãos, no capítulo 2, verso 13, Paulo diz assim: quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele lhes deu vida, perdoando todos os nossos pecados. Não há pecado, irmãos, que Jesus tenha deixado para trás quando você veio a ele. Todos os seus pecados foram perdoados, todos. É por isso que o mesmo Paulo escreve: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque todos os seus pecados já foram perdoados. Todos os pecados que você trazia no seu passado, na sua história, quando você veio a Cristo, Jesus tomou os seus pecados e Ele lavou você com o seu sangue. E Ele trouxe perdão para você. Todos os pecados foram perdoados. No Salmo de número 103 e verso 3, a palavra diz: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e cura todas as tuas enfermidades. Veja, irmãos, Jesus não é uma fonte que está pingando um pouquinho de água, não. Ele é uma fonte que jorra. Talvez alguém possa chegar diante de Jesus e dizer, né: ah, Senhor, mas a minha vida é tanto pecado, tanta coisa que eu já fiz na minha vida. Não há pecados, irmãos, que Deus não possa perdoar. Não há nada que Deus não possa restaurar na vida de alguém. É por isso que ele diz: eu sou esta fonte, quem tem sede, venha. Em 1 João capítulo 1, verso 9, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós confessarmos os nossos pecados, o que é confessar pecado, irmão? É reconhecer que você é pecador. Alguém que não reconhece que é pecador, ele não confessa pecado, porque ele vai falar: o que eu vou confessar? Eu não erro. Mas aquele que sabe que é uma pessoa pecadora, o que ele diz? Senhor, sê propício a mim, pecador. Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Irmãos, aquela mulher que foi levada a Jesus lá, pega em ato de adultério,
Ela argumentou alguma coisa com Jesus? Ela disse, não, Jesus, me trouxeram aqui para ser apedrejado, mas eu não sou tão assim, não. Ela disse alguma coisa? Não, porque ela tinha sido pega mesmo em ato de adultério. Ela sabia que pela lei ela tinha que ser apedrejada. Aquela mulher argumentou alguma coisa? Ela disse, não, eu mereço ser punida. Então quando ela está diante de Jesus, Jesus fala para ela, mulher, eu não te condeno, está perdoado. Jesus está dizendo para aquela mulher, porque você reconheceu que você é pecadora, vai e não peques mais. A grande dificuldade das pessoas, irmãos, é justamente reconhecer que somos de fato pecadores. A maioria das pessoas com quem você conversa, ela diz assim, mas eu não sou tão ruim assim, eu não sou tão mal assim, eu não sou uma pessoa tão pervertida assim. Sabe, a gente sempre acha, irmão, que a gente é melhorzinho do que os outros. Se você parar para pensar na tua vida, lá dentro de você mesmo, você vai ver que não. Pastor Paul Washer, uma vez ele estava pregando, ele diz assim, alguém de vocês continuaria assentados aqui nesse banco, se eu soltasse aqui no telão a imagem de tudo que você pensou essa semana? Alguém teria coragem de ficar sentado aqui? Irmãos, eu creio que ninguém. Tudo que passou pela tua cabeça essa semana, tudo aquilo que você pensou sobre alguém, né? Aquilo que passou pela tua mente, pensamentos que vieram à sua mente, se isso fosse projetado aqui, será que nós teríamos coragem de ficar aqui encarando e dizendo, é verdade, Senhor? Não, irmãos, por quê? Porque a gente acha que a gente não é tão errado assim. A gente acha que a gente não é tão pecador assim. E é por isso, irmãos, que muitas vezes a gente não tem bebido dessa fonte de perdão. Porque se você reconhece o seu pecado, você se prostra diante de Deus. E assim como esta mulher pecadora aos pés de Jesus, você vai dizer, Senhor, eu preciso de perdão. Enquanto Simão está na mesa achando que ele não tem erro, essa mulher está dizendo para Jesus, Jesus, eu estou toda errada e eu preciso de perdão. Como tem sido a nossa experiência, irmãos? Em Lucas 15, para a gente finalizar, Jesus, ele conta a parábola do filho pródigo, aquele jovem que saiu da casa do pai, gastou seus dinheiros, sua herança, e depois que ele perdeu tudo, ele foi apacentar porcos. E ali naquela fazenda, apacentando os porcos, ele caiu em si, e ele se lembra da casa do pai, da fazenda do pai. E ele diz assim, enquanto eu estou aqui passando fome na casa dos meus pais, até os trabalhadores de meu pai têm alimento, têm fartura. E o que ele diz então? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi, Pai, pequei. Pai, eu pequei. É a figura, irmãos, de um pecador que está sedento de perdão. Enquanto ele estava longe, ele estava gastando os recursos do pai, ele achava que não estava fazendo nada de errado. Mas quando ele caiu em si, ele diz, agora eu preciso voltar para o meu pai e pedir perdão. E ele se acha tão indigno, que ele diz, eu não posso nem ser mais filho. Eu vou pedir para o meu pai me receber como um servo. Eu vou pedir para o meu pai me receber como um trabalhador, porque se ele fizer isso já está bom, porque lá na casa do meu pai os trabalhadores têm muito mais do que eu tenho aqui. Então se meu pai me receber como um trabalhador apenas, eu já vou estar numa situação muito melhor, então eu vou pedir perdão. Mas quando aquele jovem chega, irmãos, na casa do pai, o pai está de braços abertos. O pai o abraça, o pai o beija, o pai chama os servos e diz, olha, dê um banho nele, coloca uma roupa limpa nele, coloca a sandália nos pés dele e coloca o anel no seu dedo. O pai nem espera ele falar, pai, me faça como um dos seus servos. O pai fala, coloca o anel no dedo, porque o anel diz o quê? Ele é meu filho, ele é meu filho. Ele veio sedento por perdão.
E esse pai é a figura de Jesus. É um Jesus que não está aqui para apontar o dedo e condenar os erros que esse rapaz cometeu, mas é um Jesus que está de braços abertos para recebê-lo e dizer: filho, eu sei que você errou, eu sei que você pecou, eu sei que você fez tanta coisa feia, mas você veio aqui porque você está com sede de perdão. E se você está com sede de perdão, desta fonte flui perdão em abundância. Desta fonte tem perdão para você. Ah, mas foi tantos pecados que esse jovem cometeu, não é? Quanta coisa errada ele fez. Quanta coisa errada ele fez. Talvez é assim que muitos se sentem hoje. Ah, mas para fulano tem jeito, para ciclano, beltrano tem jeito, mas para mim não tem jeito, porque eu fui longe demais. Eu fiz coisas terríveis, eu fiz coisas inimagináveis, eu fiz coisas que nem gosto de falar. Mas sabe o que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 20, ele diz? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você vem a Cristo com um caminhão de pecado, Deus está dizendo para você: a fonte de graça e perdão é muito maior do que a soma dos seus pecados. É por isso que Ele é essa fonte abundante, essa fonte inesgotável, porque Ele diz: todo aquele que vem a mim, carregado de erros e pecados, carregado de culpa, não importa o que você tenha feito, eu sou fonte de perdão. Eu sou fonte de perdão para lavar os seus pecados, te purificar e te fazer uma pessoa digna de novo. Fazer de você uma nova criatura, fazer de você escrever na sua vida uma nova história. Amados, Jesus é suficiente, Ele é essa fonte de águas vivas. Se você estiver sedento, venha beber dessa fonte nesta noite, confesse os seus pecados, peça perdão e seja perdoado. Beba dessa fonte de perdão, mas não volte a praticar aquilo que Jesus já te perdoou. Amém? Muita gente, irmão, confunde essa graça e o perdão de Deus como liberdade para continuar fazendo o mesmo pecado. Ah, eu pequei e vou a Jesus, Jesus me perdoa, aí eu volto lá para o pecado. Irmãos, é como aquela porca lavada que volta para lama. O que Jesus está dizendo é: essa fonte é inesgotável. Não importa quantas vezes você peca, Ele está disposto a perdoar. Mas o que Ele recomenda é: vai e não peques mais. Por que você vai sair da fonte, vai beber e depois você vai voltar para onde você veio? Fica perto da fonte, não se afasta mais dela. Viva perto de Jesus, viva uma nova vida com Jesus. Por que continuar escravo se você já foi livre? Se Jesus já quebrou a cadeia do pecado que te dominava, por que você vai voltar para o pecado de novo? Ele já te livrou, Ele já te libertou, Ele já quebrou as cadeias, por que você vai voltar para aquela prisão? Nós ouvimos um relato há um tempo atrás, irmão, triste, de uma pessoa que tem um esposo que é policial, e essa pessoa disse assim: olha, infelizmente tem pessoas que ficam presas um tempo, aí o juiz chama, eles vão diante do juiz, o juiz diz: olha, está livre da tua pena. A pessoa sai, dali 15 dias a pessoa está de volta. Quantas pessoas agem assim, irmãos? Eu vi um caso aqui, de uma pessoa que me contou, de um que teve a liberdade num dia, no outro dia a polícia já pegou ele roubando. Por quê? Ele foi liberto. Por que voltar a praticar as mesmas coisas, se ele já está livre? E novamente ele foi para a prisão. Foi para aquele lugar de sofrimento, de dor de novo, tudo de novo. Se ele já tinha tido perdão. Amados, quanta gente está fazendo assim? Quanta gente vem a Jesus, é perdoado e depois volta para as mesmas práticas? Que você medite nessa palavra nesta noite, irmãos. Essa palavra é para nós que já fomos perdoados. Mas essa palavra também é para alguém que está carregando esse peso de culpa e que precisa de perdão.
que você possa confessar os seus pecados ao Senhor. Confesse os seus pecados. Diga a Ele que você tem sede de perdão. Diga para Jesus: Jesus, eu preciso ser perdoado. Eu confesso a Ti os meus erros. Eu confesso para Ti os meus pecados. Amado, eu não vou julgar você. Ninguém aqui vai julgar você, porque você se conhece. Deus sabe o que você faz de errado. E você também sabe. Talvez há coisas na tua vida que ninguém saiba. Só você e Deus. E isso castiga a tua consciência há anos. Talvez coisas que você fez lá atrás. E que até hoje, isso fica martelando na tua mente, na tua consciência. E você não consegue amar as pessoas, você não consegue perdoar as pessoas, você não consegue ter paz, você não consegue ter a segurança que você deveria ter. Por quê? Porque há coisas que te acusam. A consciência te acusa de pecados, de erros que só você sabe. Coisas que ninguém imagina que você fez, mas você sabe que você fez. Sabe, irmão, se você sair daqui essa noite dizendo: aquilo ficou para trás, eu vou deixar, não vou pedir perdão não, você vai continuar sofrendo. Mas se nessa noite você reconhecer que você precisa de perdão, que você é uma pessoa que está sedenta e que você veio a Jesus porque você precisa ser perdoado, coloque isso diante dele, fale com ele. Nós vamos orar agora. E se alguém aqui, se alguém que ouve essa ministração, que precisa desse perdão, você e Deus, fale com Ele agora, confesse o seu pecado, confesse e peça perdão, porque Ele é uma fonte inesgotável de perdão. Assim como Ele perdoou essa mulher, assim como Ele perdoou tantos outros na Bíblia, Ele quer perdoar cada um de nós também. Vamos nos colocar em pé. Fale com Deus agora. Eu quero que você apresente a Deus. Se você é uma pessoa que já foi perdoada, você está livre, agradeça a Deus pelo perdão que você recebeu. Seja como esta mulher, ofereça algo para Jesus aqui essa noite, amém? Derrama o alabastro, derrama o perfume na presença de Jesus e diga: Senhor, eu sou tão feliz porque o Senhor me perdoou. Senhor, como eu era uma pessoa tão terrível lá atrás e o Senhor transformou a minha vida, o Senhor mudou a minha história. Ofereça a Deus um perfume de gratidão para Ele nessa hora, amém? Nós já vamos terminar, mas ofereça para Jesus agora um perfume de gratidão. Diga para Ele: Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez. Chore aos pés dEle agora. Amém? Chora aos pés dele, derrama esse alabastro, derrama essa adoração, derrama esse louvor aos pés de Jesus. Diga: Jesus, eu sou grato a Ti, eu sou grato pelo perdão dos meus pecados. Mas se você sente que ainda há algo que precisa ser confessado, algo que você nunca colocou diante de Deus, algo que está atormentando até hoje a tua mente, algo que você praticou há tanto tempo, mas isso ainda perturba a tua mente, coloque isso agora diante de Jesus e diga: Jesus, me perdoe, eu preciso desse perdão, eu preciso, Senhor, que o Senhor me perdoe desse pecado, eu preciso, Senhor, que o Senhor me liberte disso. Senhor, eu estou sedento do Teu perdão, e o Senhor é fonte de perdão. Eu quero beber na Tua presença nessa noite. Fale com Deus agora, apresente ao Senhor agora. Querido Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva e poderosa. Senhor, e agora, Senhor, vidas estão diante de Ti, derramando, Senhor, o perfume da gratidão, o perfume da adoração, porque reconhecem, ó Deus, o perdão dos seus pecados, reconhece o quanto o Senhor os amou e os perdoou. Pai querido, mas talvez há vidas que estão atormentadas, há vidas que talvez estão sofrendo por causa dos seus pecados, elas se acham indignas, elas se acham, Senhor, imerecedoras, e de fato somos, mas a Tua graça nos tem alcançado. Esta fonte, Senhor, é para todos aqueles que pecaram, esta fonte é para todos aqueles que erraram,
esta fonte é para todos aqueles que cometeram tantas coisas ruins na sua vida, mas o Senhor está dizendo: esta fonte continua jorrando. Senhor, faça com que esta vida agora possa, Senhor, lançar mão, ó Deus amado, desta fonte, beber desta fonte, ó Deus, que ela receba o perdão nesta noite, traga convicção de perdão a esta vida, Senhor, tira todo o peso, Senhor, tira toda a carga, tira toda a condenação agora, Senhor, e que esta vida seja livre, que quebra as cadeias, quebra as algemas, ó Deus, que a condenam, ó Deus, e traz agora, Senhor, um novo tempo para essa vida, traz um tempo de esperança, de paz, de alegria, que ela caminhe daqui para frente, Senhor, na certeza de que o Senhor já a perdoou, ó Deus, que ela caminhe na certeza de que o Senhor está, ó Deus amado, lançando esse pecado agora no mar do esquecimento, escrevendo uma nova história para esta vida. Pai, no nome de Jesus nós te adoramos, Senhor, porque Tu és esta fonte inesgotável de perdão. Nós temos bebido desta fonte. Senhor, o Senhor tem sido tão amoroso, o Senhor tem sido tão misericordioso para conosco. Senhor, quantas vezes temos falhado e o Senhor tem, Senhor, derramado desta água poderosa, Senhor, que nos traz perdão. Obrigado, Jesus. Obrigado. Dá-nos um coração grato a Ti, Senhor. Dá-nos um coração adorador a Ti, Senhor. Pai, muito obrigado. No nome de Jesus. Amém. Amém.